Olá, meu nome é Maria José Querastelli Paulin. Eu estou muito agradecida por vocês terem interesse em participar desse nosso evento maravilhoso, que é o Pensar Contabilidade. Nós temos aqui muitos profissionais super dedicados, super interessados e engajados para compartilhar toda a experiência que eles têm com vocês. E eu também, obviamente. E também eu parabenizo vocês por dedicarem tempo para compartilhar essa experiência com a gente. Com certeza vocês vão sair daqui mais esclarecidos, mais preparados para atender o dia a dia na empresa que vocês trabalham, ou para as empresas que vocês prestam serviços, ou até para empresas de vocês mesmos. Nós vamos colaborar muito com isso nesses dias. E nós vamos começar o meu tema. Eu escolhi um tema aqui muito polêmico e muito pertinente nesse momento de pandemia. Eu vou falar sobre o PIS/COFINS, os créditos em tempos de pandemia. Antes, um pouquinho só da minha história. Eu trabalhei muitos anos em empresas de vários segmentos. Automotivo, químico, têxtil, automação bancária. Fiz carreira nessas empresas e fiz a gestão da área de impostos nessas empresas, especialmente na área de tributos indiretos, que é a minha especialidade. Então, eu sou muito especialista em ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. E a gente todo dia aprende uma coisa nova. E nesse tempo de pandemia, então, nós ainda temos muita legislação por surgir. A gente está aguardando muitas mudanças ainda pelo caminho, né? Eu sou professora também de MBA na BSSP, Centro Educacional, uma das patrocinadoras deste maravilhoso evento, que é o Pensar Contabilidade. E também dou cursos livres na área tributária. E nós vamos começar nosso tema, então. E essa pandemia, ela trouxe realmente uma reviravolta na vida das empresas, dos governos, do mundo inteiro, e das pessoas, obviamente. E como não poderia deixar de ser, isso também afetou a questão tributária das empresas. Então, nós temos uma gama de impactos aí, tanto trabalhistas como previdenciários, contábeis, tributários, fora nas outras áreas. E, como eu disse, o nosso foco vai ser os créditos de PIS/COFINS sobre os diversos itens, né, que as empresas se viram obrigadas a adquirir ou investir em questões de ativos imobilizados, novos aluguéis, novas obras nas edificações. Então, nós temos aí uma série de despesas que a gente pode avaliar com mais cuidado se nós vamos ter direito ao crédito de PIS e COFINS ou não, em função de as empresas precisarem ter feito esse investimento para atender às exigências que a calamidade pública, essa pandemia, trouxe para o dia a dia das empresas e das pessoas. Então, muitas empresas do ramo industrial e de serviços tiveram que investir e adquirir alguns materiais e itens e equipamentos para atender às recomendações. Vejam bem, recomendações, apesar de necessárias, elas não são obrigatórias, mas são recomendações não farmacológicas, não medicinais, tanto da Organização Mundial de Saúde, como também do Ministério de Saúde, no combate à disseminação do novo vírus, Covid-19. Esse é o nome que ele levou, né? E as empresas, então, começaram a investir em vários itens. Álcool gel, sanitizantes, desinfetantes, materiais de limpeza, gastos com laudos de engenheiros de segurança e medicina do trabalho, treinamentos, faixas, cartazes, aparelhos para medição automática de febre, os termômetros digitais, né?
contrataram mais supervisores para atender essa demanda, né? Então, tiveram que ter mais profissionais para recepcionar os funcionários na entrada do trabalho, né, na indústria, para ver se realmente eles não estão com febre, se não estão com sintomas da doença, para poder, então, liberar eles do trabalho ou colocar eles em quarentena nas suas casas, ou de repente até encaminhar para os hospitais, dependendo da situação, né? Tiveram que vestir muitos equipamentos de proteção individual, máscaras, óculos, luvas, aventais, toucas, pantufas, botas, descartáveis ou não. Então, esses são poucos itens, né? Isso vai variar muito de empresa para empresa, mas eu estou apenas relacionando alguns que me ocorrem nesse momento. Tiveram que adquirir, né, ou alugar máquinas e equipamentos novos, máquinas de limpeza, né, para o chão de fábrica, tiveram que alugar computadores para trabalho em home office, e também tiveram gastos aí muitas indústrias com novas obras em suas instalações. Então, tiveram que instalar mais pias, tanques, chuveiros, construir mais sanitários, colocar mais refeitórios à disposição dos funcionários, impor algumas regras, treinar seus funcionários para eles não sofrerem com a contaminação. Algumas atividades já tinham, né, e tem aí desde sempre, a obrigação de usar alguns daqueles tipos de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, que eu já citei, né, então máscara, luva, óculos de proteção, jalecos, pantufas, descartáveis ou não. Que indústrias são essas, né? São as indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, de bebidas, de cosméticos, artigos de higiene, e também as empresas de prestação de serviço de limpeza, conservação e manutenção predial, especialmente em hospitais e clínicas de saúde, né? Então, devido à contaminação que tem nesses ambientes, esses tipos de serviços sempre tiveram essa exigência, né, das normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, para que elas não contaminassem o produto ou o ambiente e nem se contaminassem também, né? Então, resta a nós agora saber se esses itens que eu citei, né, que as empresas passaram a adquirir, não essas que sempre usaram, mas essas empresas que passaram a ter que adquirir esses itens por conta da pandemia, se esses itens que elas passaram a adquirir, né, ou serviços que elas precisaram adquirir, ou equipamentos de proteção individual que elas passaram a ser obrigadas a utilizar para os seus funcionários, vão gerar crédito de PIS e COFINS. E aqui a gente, então, vai começar a entender essa questão do insumo, né? O conceito de insumo para a legislação de PIS e COFINS. O que são insumos para a nossa empresa ou para o nosso cliente passar a ter crédito de PIS e COFINS, se nossa empresa, obviamente, está no regime não cumulativo, né? Então, eu começo aqui definindo o que é insumo, buscando a decisão do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial número 1221170, da Anhembi Alimentos, lá do Paraná. Ela que foi o caso que trouxe essa decisão aí do STJ, que foi super bem-vinda, né? Então, o que o STJ definiu? Que insumo, né, para fins de crédito das contribuições sociais PIS e COFINS no regime não cumulativo, deve ser aferido, né, caso a caso, deve ser, então, analisado caso a caso, porque cada empresa tem a sua situação, tem a sua especificidade, tem a sua atividade que pode precisar demandar determinado item, em detrimento de outras atividades, de outros tipos de indústria, outros tipos de prestadoras de serviço. Então, nesse caso, nós temos o quê? Essa definição que
nós vamos ver, quando nós estamos diante de uma despesa, de uma nota de aquisição de uma determinada mercadoria, de um determinado bem ou de um determinado serviço, nós vamos avaliar se aquela compra é um insumo ou não para a tomada de crédito de PIS e COFINS. Então, nós vamos analisar, primeiro, se ele é essencial ou relevante para a atividade da nossa empresa. Mas que atividade? Para atividade fim, né? O que é atividade fim? A atividade de produção. Então, se aquele insumo, se aquele item é usado na área de produção ou na área de prestação de serviços, nós vamos ter direito a crédito de PIS e COFINS. Para as demais áreas, não cabe esse crédito de PIS e COFINS. Por exemplo, se for um item usado na área administrativa ou na área contábil, nós não teremos direito a crédito de PIS e COFINS, infelizmente. Caberia mudança na legislação atual. Mas o importante é que essa decisão do STJ, ela trouxe uma definição que, infelizmente, ainda não é a definitiva, né? Como os juízes, né, do STJ deixaram muito no casuísmo, né? Então vai ser no caso a caso, dependendo da atividade de cada empresa. Nós temos essa situação que vamos ter que avaliar se o item é essencial ou relevante para o processo produtivo ou para a prestação de serviço da empresa. Tá? E por que isso foi importante? Porque até antes dessa decisão, que foi concluída em 22 de fevereiro de 2018 e publicada uns meses depois, até então o fisco, a Receita Federal, era muito restritiva, ela não admitia os créditos de PIS e COFINS sobre insumos de uma maneira muito abrangente. Ela exigia que o item fosse consumido, aplicado mesmo no produto, que se desgastasse em contato com o produto objeto de fabricação para poder ser enquadrado como insumo. Mas o STJ já foi mais amplo, né? Por quê? Porque a lei também foi ampla, a lei não é restritiva, ela só falou bens e serviços utilizados como insumo na fabricação ou produção de bens, mercadorias, objeto de venda da empresa ou na prestação de serviço, né? Não há restrição na lei. E aqui eu quero compartilhar um trecho que é bem interessante dessa decisão da STJ. Então, ela diz assim, em resumo, é de se definir como insumos para efeito dos créditos de PIS e COFINS todos aqueles bens e serviços pertinentes ao ou que viabilizem o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta à atividade da empresa ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes. Então, vejam bem, meus amigos, além da essencialidade e a relevância, nós temos mais dois fatores aí. Notem, subtração e qualidade. E eu tenho até a questão do teste da subtração, que foi trazido por um dos juízes do STJ. Então, o que é o teste de subtração? Se eu eliminar esse item que eu tenho na minha mão aqui, na nota fiscal, se eu eliminar esse item que foi adquirido, ou esse serviço que foi adquirido, se eu eliminar ele do meu processo de fabricação, ou da minha prestação de serviço, eu concluo a minha prestação de serviço e com a qualidade esperada pelo meu cliente. Então, esses são itens que super importantes para a gente poder definir se um determinado item, um equipamento ou um material é um insumo ou não. Tá? Então, vamos mais adiante. Mas nessa mesma decisão do STJ, o que aconteceu? A uma certa altura da decisão, um dos juízes e outros também acabaram concordando, né, para chegar no acórdão final,
trouxe essa noção, essa informação de que também existem itens que, embora, né, não sejam usados lá no produto, nem diretamente lá no processo de produção, mas são itens que a empresa precisa usar por imposição legal. Então, por exemplo, uma análise química de um produto perante um órgão governamental para poder liberar a comercialização desse determinado produto, né? É um custo que a empresa tem. O produto já estava pronto, mas eu precisaria mandar o produto pronto para esse órgão fazer uma aferição, ou na medida, ou no conteúdo do produto, antes de liberar ele para venda. Então, esse tipo de despesa também é insumo, porque é uma imposição legal, né? E o fisco, né, a Receita Federal, adotando, né, depois dessa decisão da STJ, eles não viram outra alternativa a não ser acatar as decisões do STJ, e eles emitiram parecer normativo POSIT número 5 de 2018, adotando as definições, então, da STJ para insumos. Esse parecer normativo, ele hoje é a cartilha dos créditos de PIS e COFINS, principalmente focados para insumos, e vale a pena a leitura, são 30 páginas, mas ele é ótimo, né? Em alguns momentos ele ainda restringe algumas coisas, mas em outros momentos ele é muito bom, ele traz informações super importantes. Mas o fato é que, quando a STJ falou em imposição legal, ele atrelou aos equipamentos de proteção individual, aos EPIs. Então, a Receita Federal se apega nisso, né, e vem exigindo que, para a tomada de crédito de PIS e COFINS, quando se tratam de itens ou despesas por imposição legal, ele aceita o crédito de PIS e COFINS. Se não tiver imposição legal, ele não vai aceitar. Então, nós temos isso já nos itens 49 e 50 do parecer normativo COSIT, 5 de 2018, e também na Instrução Normativa 1911 de 2019, que consolidou todas as instruções normativas, né, existentes até então, foram mais de 50 instruções normativas revogadas, e restou a 1911-19, que trata, então, da legislação de PIS e COFINS, das normas da legislação de PIS e COFINS, tanto no âmbito cumulativo como não cumulativo. Então, essa instrução normativa, lá pelo seu artigo 172, no parágrafo 1º, inciso 10, traz essa redação aqui para a gente, né? Pode, então, tomar crédito de PIS e COFINS, e são considerados insumos os bens e serviços especificamente exigidos na legislação, para viabilizar a atividade de produção de bens ou prestação de serviços por parte de mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual. Então, a Receita Federal está se apegando muito, quando se tratam de itens que compõem o produto, né, ou que se consomem lá na produção, que esses itens precisam ter imposição legal para gerar crédito. Então, de novo, ele fala em EPIs para gerar o crédito, e a ponto de nós termos já algumas soluções de consulta em 2019, então, depois da decisão do STJ, ainda insistindo nisso. Se o item que está sendo usado pelo funcionário é por imposição legal, tudo bem o crédito, do contrário, não caberá crédito de PIS e COFINS. Tá? Então, uma das soluções de consulta que me ocorre é fardamento. Então, o fardamento usado pelos funcionários, ainda que seja da linha de produção ou na prestação de serviço, se não houver imposição legal, não gera crédito de PIS e COFINS. Tá? Mas ele também alerta que para as atividades de limpeza, conservação e manutenção, né, predial, os funcionários dessas empresas prestadoras de serviço gera crédito na empresa desse ramo de atividade, tem direito ao crédito de PIS e COFINS sobre o uniforme, o fardamento, vale refeição, vale transporte, vale alimentação, que ela fornece para esses empregados, mas isso é fora da curva, é uma decisão
assim, fora da curva, é a única previsão que temos na legislação. Para as demais atividades, não se pode tomar crédito de despesas com vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte ou uniformes para os funcionários. E aqui, então, já que a Receita Federal exige, né, essa questão da obrigação, né, de ter uma imposição legal para tomada de crédito de PIS e COFINS, nós fomos, então, fazer uma pesquisa. Vamos começar, então, a pesquisar toda a legislação que veio pós-pandemia para ver se nós vamos ter nessas legislações, claramente, o que gera crédito de PIS e COFINS, né? O que pode gerar crédito de PIS e COFINS. E eu fiz toda essa pesquisa aí, né? Toda a legislação federal, que eu cito aí nesse slide que vocês estão vendo, que eu estou compartilhando com vocês, não faz menção nenhuma a que tipo de produtos, que tipo de equipamentos se enquadrariam como EPIs. Aí nós fomos também procurar na legislação estadual, do Distrito Federal e municípios brasileiros. Nós temos essa possibilidade também, né? Então, o próprio Decreto Federal 10.282, que regulamentou a lei federal que tratou da pandemia, da calamidade pública, delegou também aos estados essa competência, e aos municípios a competência também de, dentro dos respectivos territórios, legislar e tomar conta, né, para que não haja disseminação da pandemia. E muitos estados vieram com várias normas, né? Eu só citei aqui dois casos, então, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, que publicaram as leis em função da pandemia, e liberaram atividades essenciais e também as atividades fabris. Então, as atividades fabris continuam, as atividades, né, industriais continuam funcionando normalmente, obviamente, observando uma série aí de condições, uma série de regras para que não haja contaminação dos seus funcionários, dos seus clientes, durante a pandemia. E cada estado, cada município trouxe a sua legislação. Então, a gente vê alguns estados ou municípios publicando legislação obrigando o uso da máscara, né, e o uso do gel em ambientes que têm contato com o público, no caso aí, comércio, prestação de serviços, ou recomendando, né, então alguns obrigam, outros recomendam, as cidades até que obrigam o uso de máscara, né, pela população, se não houver uso vai ser penalizada, né, paga uma multa, o cidadão paga uma multa, mas enfim, nós temos uma série, assim, de legislações e é óbvio que nós vamos precisar, né, para cada empresa, para cada estabelecimento da empresa, ver a legislação do estado onde está o estabelecimento da empresa e o município onde ela está e pesquisar se é uma legislação específica dizendo que tipo de material, que tipo de equipamento de proteção deve ser usado pelos funcionários da empresa. Nessa dúvida toda, né, nessa diversidade toda aí de legislação nesse momento, porque ainda vai acontecer muitas publicações, por isso que eu incentivo, né, a pesquisa diária da legislação para ver se não surgiu alguma coisa nova, né, o que me ocorre vamos buscar a legislação trabalhista e previdenciária, né? Ela tem âmbito federal, né? Então, o que resta é pesquisar lá no site, né, da Secretaria do Trabalho, já que nem o Ministério da Saúde foi específico em que itens temos que usar, né, que os nossos funcionários aí têm que usar para não haver a contaminação. Então, vamos lá no site da Secretaria do Trabalho buscar essas orientações. E nós localizamos, sim, alguns ofícios circulares específicos, né, para alguns setores, então, de construção civil, frigorífico, postos de combustíveis, supermercados, serviços de saúde, farmácia, teleserviços, né, embora a maioria deles não esteja no regime não cumulativo,
mas é importante a gente saber que existem essas normas. O fato é que essas normas, esses ofícios circulares, eles são orientações, não são obrigações. Então, de novo, nós não temos uma imposição legal, não é uma coisa forçada, não é uma obrigação, né? É uma orientação. Então, até este momento, não sabemos, não temos uma imposição legal de quais seriam os equipamentos de proteção individual, os materiais de proteção individual que a empresa estaria obrigada a investir, a adquirir para evitar a contaminação pela Covid-19 em seus funcionários. Mas eu vou me ater ao ofício circular CEI número 1088 de 2020. Esse ofício, ele fica com uma orientação geral para as demais atividades que não tem um ofício específico, como eu já citei anteriormente. Então, nesse ofício, nós temos aí uma série de recomendações, de preocupações, para que as empresas evitem aí ou tenham os cuidados necessários para que não haja a contaminação no ambiente de trabalho, né? Então, nessas orientações aí da Secretaria do Trabalho, eles remetem o quê? Para as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Então, ela fala que as orientações que ela dá no ofício não eliminam as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, tá? Porque é nessas normas que vão estar todas as instruções, todas as informações para evitar a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E aqui, neste momento, eu gosto de compartilhar que, em 29 de abril, numa sessão via videoconferência, o Supremo Tribunal Federal afastou o artigo 29 da medida provisória número 927 de 2020, ou seja, esse artigo 29, ele dizia que a Covid não era doença ocupacional. Teria que ser provado o nexo causal, se realmente houve a contaminação do funcionário, mesmo ele tomando todos os cuidados. E o STF afastou essa redação desse artigo 29. Ele falou, não, a Covid sim é uma doença ocupacional. Então, mais um motivo para as empresas irem atrás de todos os itens que elas vão precisar adquirir para proteger seus funcionários, para buscar os créditos de PIS e COFINS. Então, resumindo, nessa altura aqui do campeonato, né, na falta de a gente ter uma norma, uma imposição legal muito específica, então, né, tratando dos itens, dos materiais e dos equipamentos de proteção individual que as empresas são obrigadas a adquirir para proteger seus funcionários aí, seus colaboradores da contaminação do coronavírus, nós vamos buscar aonde, então, amparo? Na CLT. Vejam vocês, né? De legislação tributária fiscal, vamos parar lá na CLT. Então, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, no capítulo 5, trata das normas de segurança e medicina do trabalho. E no artigo 166, ele trata muito claramente que cabe, obrigatoriamente, ao empregador fornecer gratuitamente equipamento de proteção individual para os seus funcionários, de forma que se elimine riscos de acidentes e danos à saúde dos funcionários, né? E, a essa altura, então, o que a gente vai resolver? Nós vamos, como é que nós vamos, né, resolver essa questão? Nós vamos precisar da ajuda do engenheiro de segurança no trabalho ou do médico do trabalho. Cabe a esses dois especialistas habilitados elaborar laudos, programas, ordens de serviço de segurança e saúde no trabalho, determinando claramente o que a empresa deve fazer para eliminar a possibilidade da contaminação com a Covid-19.
Então, esses profissionais terão que fazer novos laudos, novos programas, novas ordens de serviço para incluir o novo risco biológico Covid-19. Então, nesses laudos, nesses programas, ele vai especificar passo a passo que tipo de equipamento que o funcionário deve usar. Ah, aqui é máscara, luva, tem que usar assim, macacão, ou tem que usar um jaleco, ou tem que usar óculos, né? Porque agora, cada hora, como eu falei, é uma doença nova, cada hora se descobre que ela contamina também pelos olhos, não só pelo nariz, pela boca, não sei, pode até ser que daqui a pouco descartem a contaminação pelos olhos, mas é possível, né? Esse vírus, ele permanece em materiais vários dias, então em bancadas de trabalho, maçaneta, cadeiras, roupas, plástico, ele é um horror, né? Então ele contamina muito, e como eu falei, cada dia que passa a gente descobre novas formas de ele contaminar. Então é importante que esse engenheiro, esse médico do trabalho deixe isso muito claro nesses laudos e nesses programas, né? Então, que a empresa vai ter que construir mais banheiros, mais pias, mais tanques, mais refeitórios, vai ter que proibir a aglomeração dos funcionários em horas de almoço ou intervalos de trabalho, ou na troca de turno, espaçar os turnos, vai ter que treinar seus funcionários, não só lá dentro do ambiente do trabalho, mas como eles vão ter que se portar na casa deles, como eles vão ter que ficar atentos aos seus familiares, como vai ser o caminho para o trabalho, se ele usa transporte público ou não, se ele vai ter que chegar no trabalho, trocar a roupa, às vezes vai ter que tomar um banho, para se descontaminar. Então, está tendo uns gastos aí que até então as empresas não imaginavam que teriam, né? E a gente precisa ver se esses gastos vão gerar créditos, então, de PIS e COFINS para nós. Então, o importante aqui, no resumo da ópera, os laudos, os programas, as ordens de serviço do engenheiro de segurança e saúde no trabalho, ou do médico do trabalho, têm força legal. Eles complementam as normas regulamentadoras de segurança e medicina no trabalho, então o laudo dele tem força legal. E aí é que nós temos a imposição legal exigida pela legislação federal atualmente para o crédito de PIS e COFINS sobre insumos. Então, gente, eu entendo que cabe, sim, créditos de PIS e COFINS sobre os insumos que eu citei no início de nossa palestra, né? São os gastos, como eu falei, com EPIs, com material de limpeza, álcool gel, os dispensers para colocar álcool gel, sabão, sabonete líquido, papel toalha, material de limpeza das maiores gamas possíveis, pode ser papel toalha, sabonete, material de limpeza para você lavar o chão da fábrica, alguns aparelhos, né, para limpeza a vapor, como eles não são contabilizados como ativo imobilizado, né, porque muitos deles custam menos do que R$ 1.200, então eles podem ser contabilizados como despesa, e como despesa eles caem no conceito de insumos, né. Então, já falei aí dos EPIs, de material de limpeza, o álcool gel, e que é o que mais falado, que a gente mais ouve no dia a dia, né, até dentro de casa. Então, esses itens com certeza vão gerar crédito. Que outras coisas? Laudos. Todo serviço que eu contratar, né, se eu precisar contratar terceiro para fazer laudo, dar treinamento, se eu precisar contratar pessoas para ficar supervisionando a entrada dos meus funcionários na minha empresa antes deles irem para a linha de produção, né, se eles não chegaram com febre, se não estão com sintomas da doença. Então, todos esses custos vão gerar crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque tem imposição legal, né? Está lá no laudo, está lá no programa do engenheiro ou do médico do trabalho, né? E, de novo, gente, muito importante, esses itens, como eu falei, têm que ser usados na área produtiva, lá no processo produtivo, tá?
pode ser na área de estocagem dos insumos, dos produtos em elaboração, dos produtos acabados, ou lá na área de controle de qualidade dos nossos produtos e na prestação do serviço de contribuinte. Infelizmente, não cabe o crédito sobre os insumos das áreas administrativas ou da área comercial da empresa, da atividade comercial da empresa, se a empresa é exclusivamente comercial. Caberia aí uma mudança da legislação, infelizmente. Também caberia os créditos aí sobre máquinas, equipamentos e edificações, e sobre que rubricas, né? Então, o valor de aquisição ou depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado, né, em decorrência da pandemia, então, desde que sejam usados no processo produtivo ou na prestação de serviço, né, então, nós temos as duas formas, ou crédito pela aquisição, se forem produtos novos, ou pela depreciação. Também posso tomar o crédito sobre a depreciação de edificações e benfeitorias em imóvel próprio ou de terceiros, se esse terceiro for uma pessoa jurídica, né? Então, um locador, pessoa jurídica, se eu fizer obras, se eu fizer melhorias em imóveis que eu alugo de um terceiro, pessoa jurídica, eu posso tomar o crédito de PIS e COFINS, sim. Isso eu sempre pude, independentemente da pandemia, né? E no caso de despesas em imóvel de terceiros, eu vou tomar o crédito sobre a amortização dessas despesas, tá? E vejam bem, nessa questão aqui das despesas com edificações e benfeitorias, inclusive edificações das áreas administrativas ou da atividade comercial, o fisco nunca restringiu isso. Também posso tomar o crédito sobre o valor de aluguéis de prédio, máquina e equipamento, também desde que pago para a pessoa jurídica, inclusive se for bens usados nas áreas administrativas ou na atividade comercial, isso sempre foi assim também, a lei nunca restringiu o uso na área produtiva de serviços. Então, aqui eu ressalto a questão, né, provavelmente muita empresa precisou alugar, né, de uma hora para outra, vários computadores para o trabalho em home office, então é importante a gente ter esse controle, né, para poder tomar o crédito sobre essas despesas também, né. O valor também das contraprestações de arrendamento mercantil, também desde que pague para a pessoa jurídica e desde que ela não seja enquadrada no Simples, eu também posso tomar o crédito de PIS e COFINS sobre o valor dessas contraprestações. E aí pode ser qualquer bem, máquina, equipamento, edifícios, veículos. Note que aluguel de veículo não gera crédito de PIS e COFINS, mas contraprestação de arrendamento mercantil, sim, né? Então, é importante a gente ter esses critérios, essas noções em mente. Lembrando, né, que eu não posso tomar crédito de PIS e COFINS se o serviço ou o bem que eu adquiri, ou a mercadoria que eu adquiri, não foi tributada na origem, né? Então, a tributação foi zero, isento, ou não incidência, ou suspensão. Então, nesses casos, eu não posso tomar o crédito. Exceto se for isento e se esse bem ou esse produto vai ser usado na fabricação de um produto, numa prestação de serviço tributada de PIS e COFINS, tá? Mas isso só se eu comprei com isenção. Nos demais casos, eu não posso tomar crédito. E nem posso tomar crédito sobre valores que eu paguei diretamente para uma pessoa física. Quando eu falo eu, é a nossa empresa, tá bom? E, para concluir, eu estou certa que nesse curto espaço de tempo eu consegui aí trazer algumas ideias para vocês. Estou colaborando com vocês aí nas decisões das tomadas de crédito de PIS e COFINS na área fiscal e tributária, num momento que é muito crucial, né? Tanto para a continuidade dos negócios, das empresas e dos empregos. Então, eu insisto, né? Façam uma análise mais profunda em todas as despesas, se as empresas se viram obrigadas aí a incorrer nesse momento tão ruim. E, como eu falei, podem surgir novas legislações, novas informações, mas nesse momento vocês têm essa a gama toda aqui de informações, de despesas, de gastos que a empresa está tendo,
para poder conter a disseminação da Covid-19 no ambiente do trabalho, né? E lembrando também, né, que por se tratar de um tema muito novo, né, uma pandemia em nível mundial, e não somente na área tributária, né, tudo que eu falei aqui, tudo que eu compartilhei com vocês, ele está sujeito aí a mudanças e atualizações, né, constantes em função de novas publicações, novas teorias, novos estudos que vão surgir. E, obviamente, né, como toda legislação, está sujeita a interpretações diferentes, né, eu compartilhei com vocês o meu entendimento, a minha interpretação, né. Eu agradeço muito, espero que vocês também tenham gostado, e eu fiz isso com muita dedicação e muita preocupação nesse momento. Compartilhem aí o máximo que vocês puderem e indiquem nosso evento para o máximo de pessoas que vocês puderem. Ele vai ser muito rico, como eu falei, em conhecimento, em compartilhamento de experiência. E fica meu muito obrigada, boa sorte, sabedoria e prosperidade. Então, só estudando, só trabalhando muito que a gente prospera, né? Então, fica aí meu muito obrigado para vocês e até uma próxima.